O Jinwoo deixou o legado dele, todo mundo passou a gostar e ter grande respeito pelo cara que ele se tornou. Mas será que ele tem respeito por alguém? A gente sabe que o Jinwoo, com o passar do tempo, desenvolveu sim sentimentos por pessoas. Ele sempre foi uma pessoa também muito gentil, muito calma, tranquila, nunca ficou com ódio de ninguém. Será? Acho que não, cara. Tem gente que ele odeia, principalmente estamos falando de inimigos aí, monarcas. Então hoje a gente vai ver quem ele mais respeita na vida dele. Eu acho que você vai se surpreender com essa lista aqui, então vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, hoje, como eu disse pra vocês, a gente vai falar sobre as pessoas que o Jinwoo respeita. Lembrando, temos respeito negativo aqui, né? Pessoas que ele não respeita o mínimo e até desrespeita com vontade. Então aqui a gente vai separar de quem ele menos respeita até quem ele mais respeita ao longo da história dele, tá? Vamos começar direto pelo Monarca do Gelo, cara. Esse aí pode-se dizer que é quase menos 100 de respeito aí, tá ligado? O Monarca do Gelo, ele foi quem mais irritou o Jinwoo em toda a história, principalmente com aquela parada de querer matar o Jinwoo e tal, e também matar pessoas importantes pra ele, por isso que ele acabou no final das contas indo pro Beleléu quando o Jinwoo, depois que ele voltou no tempo e voltou pra matar esse monarca também. Junto com ele, outra pessoa que é muitíssimo odiada é o Rakan. O Jinwoo sempre viu ele como um inimigo do monarca, né? Principalmente o monarca das sombras, mas também como inimigo da humanidade. O Rakan, ele é um indivíduo muito agressivo, muito arrogante, e assim, ele tem uma intensa sede de sangue em relação àqueles que consideram seus próprios inimigos. E também é um cara que tem atitudes desprezíveis com relação aos humanos, por isso que ele sempre odiou esse cara. O Antares, o monarca mais poderoso de todos. O Jinwoo, na verdade, vê o Antares como um inimigo muito astuto e também uma grave ameaça para a humanidade, porque o cara tem sede de sangue, né? Principalmente por ele ter sido criado para destruir toda a existência. O Antares, ele se deleitou com toda a devastação que ele causou com os seus próprios poderes. E ele também tinha uma atitude um pouco com desdém ali, né, com relação aos humanos, e não tinha escrúpulos nem problema nenhum para matar essas pessoas aí, milhões inclusive, para poder atrair o Monarca das Sombras para enfrentar ele numa batalha de frente. Por isso, não merece nenhum respeito do Jinwoo. O Hwag Dong-soo, cara, o Dong-soo, ele machucou o bom amigo do Jinwoo, né, estamos falando do Jin-ho, o que tornou ele o seu inimigo. Ele é um egoísta, um assassino com pouco respeito pela vida humana e também foi consumido pelo excesso de confiança aí, como foi mostrado quando ele realmente acreditava que ele tinha uma chance contra oponentes que obviamente eram muito mais poderosos do que ele, tá? Jinwoo tá nesse meio aí. Outro que ele perdeu o respeito, ele poderia ter tido mais respeito, é o Legia, né? Legia poderia ter conseguido o respeito do Jinwoo, só que ele fez a cagada de mentir pro Jinwoo. Então o Jinwoo passou a ver o Legia como alguém com uma fachada enganosa, alguém não confiável, né? O Jinwoo ia lá salvar ele, ele falou que poderia libertar ele, não teria problema, que no final das contas ele ia ficar de boa, mas não. A ideia inicial dele era acabar com a humanidade, né? Por ele ser um monarca e tudo mais. Então a ideia do Jinwoo foi acabar com ele. Agora, irmão do Hwag Dong-soo é o Hwag Dong-suk. Pois é, o Jinwoo não tinha nenhum respeito por esse cara, principalmente devido à personalidade dele, ser mais sádica, arrogante, ser um cara egoísta, um sociopata no geral, né? E ele tem pouca consideração pelos inocentes que ele assassina. E também era um cara covarde diante do poder de pessoas superiores, né? Como já foi mostrado por ele mesmo quando ele implorou pela vida depois que o Jinwoo chegou e, mano, esmagou ele no chão lá. Também fica um pouco implícito que ele tem um relacionamento muito tenso com o irmão dele, porque ele até não permite que os companheiros de equipe sequer mencionem o irmão. Falando de outro monarca, Kereshah, mano. Kereshah, essa daí é doideira, tá? O Jinwoo, na verdade, só vê ela como um obstáculo. A gente pode dizer que, assim, ele desrespeita essa mulher, né? Tem um respeito muito baixo por ela. Aliás, menos do que zero, mas também não difere muito. É como se não fedesse nem cheirasse pra ele. Ela é um obstáculo que é bem superado, né? Principalmente por ele proteger a humanidade, ele pisou nela como se fosse uma formiga. Ela foi a única dos 3 monarcas que lutaram contra ele que morreram na primeira batalha, né? Antes da besta do gelo acabarem com ele lá. Então, mano, ela simplesmente é um nada. Inclusive tem gente mais interessante, como o Kang Taishik. Cara, o Jinwoo, ele sempre viu o Taishik como um caçador muito perigoso, mas ao mesmo tempo um psicopata, porque ele viveu para matar, só que ele descobriu uma coisa contraditória, né, que matar humanos era mais divertido do que matar os monstros.
Ironicamente, apesar do fato dele ser um serial killer, ele despreza outros criminosos e usou eles como saídas para as tendências assassinas que ele tinha. O outro cara também que era digno de respeito, mas acabou não conseguindo, foi o Goto Ryuji, mano. O Jin-Woo viu o Goto como um caçador, na verdade, muito arrogante. E ele não hesitaria em matar o Goto se ele precisasse matar, porque o cara era tão poderoso, o mais poderoso do Japão, que ele se tornou uma pessoa arrogante a ponto de não aceitar que o Jin-Woo era mais forte do que ele, né? Então acaba que a arrogância dele superou os limites. Outro que, assim, eu diria que é um dos piores, só não é pior porque foi ele que deu os poderes ao Jin-Woo. Pois é, o arquiteto, mano. O Jin-Woo ainda assim, apesar de ter sofrido tudo, ele é grato pelo arquiteto, porque o arquiteto foi quem criou o sistema. Só que ao mesmo tempo odeia por conta de todo o sofrimento que causou pro Jin-Woo e pras pessoas ao redor dele, porque não foi só o Jin-Woo que sofreu essa parada não. Aquela dungeon dupla lá, que foi lançada, né, foi criada justamente pro Jin-Woo tá ali. Outro da lista é Kim Sang-shik. Cara, o Jin-Woo odeia o Kim pela sua traição. Só que ele não conseguia manter esse ódio, ainda mais porque ele não era um velho ruim. Ele só era um velho que estava com muito medo. E no final das contas ele acabou pedindo desculpas pro Jin-Woo, né? Por tudo que ele fez lá na Dungeon Dupla, ter traído eles, abandonado eles lá. Então assim, era um cara que realmente dá pra entender o lado dele. Agora falando das entidades, né? Dos governantes. Cara, na real o Jin-Woo vê os governantes como aliados numa guerra contra os monarcas. Só que ao mesmo tempo ele não confia totalmente nos governantes. Certo tá ele, né? Porque no passado a gente não sabe o que aconteceu, ele não viveu esse passado para saber, então não dá para confiar 100% em ninguém, principalmente quando ele chegou num patamar de poder muito alto. Ezio Hajiru. A Ezio, cara, é incrível, porque o Jin-Woo aprecia ela, ele respeita ela por conta da ajuda dela lá dentro do castelo do demônio, como fez ele subir de andares, né? Ela conseguiu ajudar ele a se desenvolver lá dentro, como se fosse um mapa humano junto com ele. E teve até uma certa relação com ele também de meio amorosa, no sentido de que ela começou a gostar um pouco dele, mas o Jin-Woo não, caga pra isso, né? Nesse momento ele não pensa em ninguém. O próximo é Park Yeon-ho, cara. O Park Yeon-ho, né, o Jin-Woo vê ele como um companheiro caçador, assim como vários outros, só que ele não tem nenhum apego pessoal ao Park Yeon-ho, então é tipo assim, é mais um caçador na existência. Min Bu-yong-gyu. O Jin-Woo achou que Bu-yong-gyu, na verdade, era uma pessoa legal, principalmente depois que ele morreu. Calma, não é o Jin-Woo, tô falando do Bu-yong-gyu. O que acontece é que ele foi pra ilha de Jeju e acabou morrendo pro Rei Formiga. Só que quando o Jin-Woo matou o Rei Formiga, ele reviveu o Bung-Yu justamente para ele virar um soldado da sombra capaz de curar a Cha Rain, que estava à beira da morte lá, devido à gravidade dos ferimentos dela de lutar contra o formigão lá, o Rei Formiga. E uma vez que o Bu-yong-gyu fez o trabalho dele, ele salvou a vida da Cha, o Jin-Woo decidiu honrar o pedido dele, do Baek, justamente permitindo que ele descansasse em paz. Daí ele encerrou a extração dele, permitindo que a alma dele voltasse, né, passasse pacificamente pro reino dos céus aí, tranquilo, de boa. Próximo da lista é Choi Jong-in. Cara, o Jin-Woo acha que as suas habilidades não são nada especiais, né? Principalmente em comparação com os outros Rank S, que são muito mais poderosos do que ele. Temos aí Thomas Andre para poder dizer isso, né? Entre outros também. Liu Zigang, cara. O Liu Zigang, o Jin-Woo aprecia a fraqueza e reconheceu as habilidades dele. Ele aprecia o Liu Zigang porque sabe que o cara é muito forte e é um cara que se coloca no seu lugar. Ele sabe muito bem se colocar ali, né? Ele não chega sendo arrogante nem nada, falando que é o mais poderoso. Não, pelo contrário. Ele sabe que o Jin-Woo é mais forte que ele e ele vê através do poder do Jin-Woo. Então ele fica tranquilo na dele e o Jin-Woo aceita isso tranquilo também. Próximo é Song Chi-yu. O Jin-Woo respeita muito o Chi-yu, justamente pela bravura dele, que ele fez lá na Dungeon Dupla. Porra, o cara queria se sacrificar pra salvar todo mundo que tava ali. E não foi só uma vez, não. Ele queria se sacrificar várias vezes. Quando eles descobriram o altar do sacrifício, ele falou: eu vou, mano. O cara matou a bola no peito e falou que ia. Quando estavam prestes a morrer, ele chegou pro Jin-Woo e falou: pega a Ju-He, corre vocês dois que eu vou ficar aqui e vou me sacrificar. Mas não, ele não podia, porque a Ju-He estava muito fraca, o Jin-Woo não aguentava correr porque ele não tinha perna, né? Ele perdeu uma perna na batalha. Então acabou que ele teve que pegar a Ju-He e correr. E ele se sente mal por conta disso. Graças a Deus o Jin-Woo sobreviveu, né? As coisas mudam, meu parceiro. E já que a gente já falou dele aqui, o caçador mais poderoso de todos, né? Conhecido como o mais poderoso do mundo, Thomas Andre. Cara, o Jin-Woo no começo não gostava muito dele não, mas ele começou a ver o Thomas como um poderoso aliado, principalmente depois de ter lutado com o Thomas e visto que ele não era um cara que faria mal pro Jin-Woo. Ele na verdade é um cara mais inofensivo do que qualquer outra coisa, mas ainda assim ele começou a ter um grande respeito pelo Thomas, né?
O Jinchoo, cara, o Jinchoo é engraçado. O Jinwoo, ele vê o Jinchoo como um bom amigo, ele confia muito nele, principalmente depois de tudo ali que eles passaram, né? Jinchoo já apareceu no anime algumas vezes, e quando ele tem que fazer a promoção de rank lá, o Jinchoo é que acompanha ele pra ver o nível de poder do Jinwoo, cara, também é bem bacana essas cenas quando ele fica assustado, quando o Jinwoo mostra os poderes absurdos, né? Outra que a gente já comentou, estamos falando de Dungeon Dupla, estamos falando de Lee Jo-hee, cara. O Jinwoo e a Jo-hee, eles têm um relacionamento muito próximo, né, um com o outro, já que ela frequentemente acompanhava ele para os ataques que aconteciam, para as dungeons, né, para garantir que ele não fosse morto. Mas ela também mostra muito cuidado com a condição dele, como já foi mostrado quando ela ficou com raiva dele, a ponto dele se machucar tanto durante um ataque. E também estava implícito que ela tinha sentimentos românticos em relação a ele, só que devido à decisão, né, de eventualmente se aposentar de ser caçadora e voltar para casa de Muzan, ela nunca agiu de acordo com esses desejos aí. E ele também meio que se distanciou, porque ele optou por não mostrar ele, não falar quem ele era realmente para ela, depois de usar a taça da reencarnação para poder redefinir a linha do tempo aí, para que ele pudesse salvar o mundo. Mesmo que tenham ficado felizes, né, ele ficou muito feliz em ver ela novamente, quando eles se encontraram por acaso, ele não disse que era ele. Próximo da lista, e queridinho, Yoo Jin-ho. Yoo Jin-ho é uma figura, irmão. Ele e o Jinwoo, eles se conheceram pela primeira vez num grupo de invasão de masmorras formados por Hwang Dong-suk. Depois que o Dong-suk e o seu grupo tentaram matar eles, o Jinwoo salvou a si mesmo e também o Jinho, matando eles dois. Por pouco ali, o Jinho entrou em contato com o Jinwoo e eles fizeram um acordo para ajudar a limpar 19 dungeons diferentes, né, que eles pudessem atender esses pré-requisitos para se tornar o mestre da guilda, né, do pai dele que ele estava precisando. E isso levou ele a se tornar muito mais próximo. Os dois cresceram juntos, né, passaram mais tempo juntos ali, e durante esse crescimento e tal, o Jinho confessou ali que ele via o Jinwoo como uma figura de irmão mais velho para ele, que o Jinwoo era caloroso para ele, ao contrário do seu próprio irmão mais velho de verdade, né, que era muito mais feio. E o Jinwoo concordou com isso daí, né? Ele ficou tranquilo, agia como o irmão mais velho dele, o que provocou uma grande gratidão no Jinho. Cha Hae-in, essa vocês conhecem bem. Cara, o Jinwoo considera a Cha uma pessoa para ser como se fosse um verdadeiro amigo, né? Não é à toa, é a mulher dele. Com o tempo eles foram crescendo isso daí. O Jinwoo, ele se aqueceu cada vez mais dos seus sentimentos românticos pela Cha e as coisas se tornaram mútuas. Ela que começou gostando muito mais dele, mas ele gostou dela depois. Os dois agora saíram no primeiro encontros e tal, depois de um portão de Rank S gerado lá em Seul. E depois que o Jinwoo, ele usou a taça de reencarnação, ele redefiniu a linha do tempo, ele fez o primeiro ponto de se apresentar novamente pra Cha para poder ter um relacionamento deles. E a partir daí começou a crescer. Eventualmente eles se casariam e no futuro teriam o grande filhinho, né? Que no caso é o Sang-soo, que deu origem a Ragnarok, a outra história que está sendo lançada agora. Go Gun-hee, cara. Go Gun-hee, uma figura interessante, mas uma figura paterna pro Jinwoo. Já que o pai dele não estava presente, o Go Gun-hee foi quem acolheu ele com tudo. E o Jinwoo, então, tem um respeito absurdo. Além dele ser um acolhedor, ele já foi o mais forte da Coreia, né, de todos os tempos. Então, assim, não tem como, o cara merece respeito. Próxima, Park Kyung-hye. Pois é, o Jinwoo, ele tem um relacionamento muito amoroso com a sua mãe. Essa é a mãe dele. E ele arriscou, inclusive, a vida várias e várias vezes para poder pagar as contas hospitalares da mãe ao longo de 4 anos em que ela estava em coma. A doença dela serviu como a principal razão pela qual ele se tornou um caçador em primeiro lugar, porque ele esperava encontrar alguma coisa nas masmorras que curasse o sono eterno dela. Mas quando ele finalmente conseguiu com a água santa da vida, né, e ela acordou perfeita de saúde, o Jinwoo ficou tão aliviado em ver ela bem, acordada ali, que ele quebrou até a compostura e começou a se rasgar, né, chorar, tudo na frente dela. Depois que a Kyung foi curada, né, o Jinwoo, ele decidiu cuidar dela para poder garantir que ela estivesse totalmente recuperada e também para compensar esse tempo perdido em família, né? Então ele estava disposto, por exemplo, a ficar de fora do ataque da Ilha de Jeju para poder ficar com a mãe dele. Mesmo que ele tivesse saído no meio do ataque, né, depois do Beru quase matar os caçadores coreanos de Rank S. Então depois da invasão, depois que tudo foi concluída, o Jinwoo contou à mãe dele sobre como ele tinha mudado desde que ela entrou em coma, né? O que foi um alívio, porque ela disse que o seu auto-sacrifício era muito semelhante ao auto-sacrifício do pai dele, cujo traço fez ela se apaixonar por ele. E tava com ele, mano, sempre continuava pensando nele, né? Sempre e tal. Ele era um baita caçador. Desde que ele não se esforçasse muito, não teria problema o Jinwoo ser um caçador também. Ela aceitou isso de boa.
E já que entramos em família, Sang-Jiná é a próxima, cara. O Jin-Woo e a Jiná, eles têm um relacionamento típico entre irmãos. Os dois sempre estão se provocando, estão brigando, com muita frequência, tá ligado? Mas como o Jin-Woo, ele foi forçado a assumir ali como chefe da família depois que a mãe dele entrou em coma, a Jiná estava muito perto dele e se preocupava profundamente com o bem-estar dele, como foi mostrado quando ela já gritou com ele depois que ele quase morreu da masmorra dupla. E depois disso, o Jin-Woo, ele se tornou uma pessoa muito protetora com a Jiná, um impiedoso com aqueles que tentavam machucar ela, como foi mostrado quando ele massacrou violentamente um grupo de orcs que tentaram matar a irmã dele e seus colegas de classe. E por último temos o pai dele, por último da família, tá? Ainda tem mais gente, que é o Sang Yi-hwan. Cara, o Yi-hwan era um pai muito amoroso, um pai muito atencioso, um pai que trabalhou como um bombeiro antes de acordar ali como um caçador. Ele acordou por conta dos governantes. Então assim, depois que ele ficou preso numa masmorra, ele desapareceu por anos. O Jin-Woo nunca viu ele, basicamente. Tanto que a Kyun-hee foi, meio que forçada a criar o Jin-Woo e a Jiná por conta própria. E alguns meses depois ela caiu naquele sono eterno, deixando os dois sozinhos. O Jin-Woo, cara, ele se tornou o chefe da família, logo se tornando o caçador para apoiar a Jiná e a mãe dele. E depois que os governantes escolheram o pai dele como um dos 7 vasos, ele foi devolvido para o mundo humano para poder matar o Monarca das Sombras, que era o seu filho, o Jin-Woo. Só que ele não suportava matar o próprio filho. E depois que os governantes ordenaram que ele protegesse o Jin-Woo, ele concordou e protegeu o Jin-Woo das sombras. Depois que o Jin-Woo soube que o pai dele tinha reaparecido, né, ele ficou muito feliz. Como principal suspeito até por trás de alguns assassinatos, principalmente o do Christopher Reed, até que o Jin-Woo, né, mais pra frente até falou na conferência internacional lá, mano, se o suspeito fosse o pai dele, mano, ele literalmente não ia ter problema com nada, ele ia lutar contra todos os caçadores do mundo pra proteger o pai. Mesmo que ele tenha se mostrado ressentido com o pai dele, o Jin-Woo ainda respeita o pai por conta de tudo que ele fez por ele, né, até, infelizmente, ele ter morrido também. E agora sim, por último, último dos últimos, Ashborn. Por quê? Será? Sim, ele tem um respeito 100%, acho que esse daí é mais de 100, daria uns 1000% pelo Ashborn. Cara, não teria como não ter. Por causa das habilidades do Ashborn, o Jin-Woo alcançou a força que ele sempre desejou como caçador. E uma pessoa que basicamente deve a vida ao Ashborn, porque ele só se tornou o que ele se tornou por causa dele. E o Jin-Woo teria morrido se não fosse os poderes do Ashborn. Eu aposto nisso com você, acho que qualquer um saberia disso, tá? Então assim, literalmente ele deve a vida ao Ashborn. Fora que quando ele morreu, ele voltou no tempo lá, ele foi revivido, voltou no tempo e tudo mais. Quem fez isso tudo por ele? Ashborn, mano. Cara, não tem como. Até porque é como se o Jin-Woo fosse literalmente um filho do Ashborn. Ele só nasceu por conta do Ashborn. Só viveu o que ele viveu por conta do Ashborn. Então é o máximo de respeito que ele tem ali. Não tem nem como mudar isso. Acredito que você também pense dessa maneira. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido esse videozão aqui, então capricha no likezão pra dar aquela força pra gente. Cara, Solo Leveling tá bom demais, tá cada vez mais incrível, tá trazendo pra gente muita coisa que o próprio manhwa não trouxe, mais do que a novel. Cara, tá maravilhoso, tá? E a gente só tá começando aqui, meus irmãos. Eu já tô acho que com 5 temas separados pra trazer de vídeo pra vocês aqui, beleza? Então, não perde tempo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que assim você fica informado e você sabe de todas as curiosidades. Tem tudo de boa que a gente pode falar de Solo Leveling. Eu sei que vocês gostam desse tipo de coisa, tá? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!